Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de aula de matemática do módulo 4, livro Trilhas, das páginas 100 a 107, capítulo 10. Vamos lá? Triângulos. Vamos estudar agora características importantes de um polígono que se destaca no nosso dia a dia, né? Vamos ver aqui um desenho de um polígono. Com uma régua, desenhe e pinte no espaço abaixo um polígono com a menor quantidade possível de lado. O meu polígono vai ser um triângulo, né? Vocês vão desenhar aí um triângulo, porque é o menor polígono né? Utilizando aí 3 lados, né? Eu não posso fazer aí um polígono com dois, né? Com 2 lados, né? Então seria um triângulo. Quantos lados, quantos vértices e quantos ângulos internos tem esse polígono, né? Ele tem 3 lados, aqui, ó, 1, 2, 3. Ele tem 3 vértices aqui, ó, 1, 2, 3. E tem 3 ângulos internos aqui, ó, 1, 2, tem outro ângulo e 3. Ou seja, esse polígono se chama triângulo, né? Veja a seguir a representação de um triângulo e alguns de seus elementos. O triângulo ABC, né? Eu posso caracterizei meu triângulo, determinei que ele é o triângulo ABC. Os lados aqui eu tenho de A a B, né? Esse meu segmento aqui, ó, eu tenho BC, né? Aqui esse outro lado, e aqui eu tenho o meu outro lado AC, né? Os vértices são o A, que eu tenho um pontinho, que é o encontro dos dois segmentos de reta, eu tenho um pontinho aqui. Eu tenho o vértice B, aqui também, e eu tenho o vértice C. E os ângulos internos, que são aqui identificados pela essa parte pintada de azul mais escuro, ó. Eu tenho o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Podemos classificar esse triângulo de acordo com as medidas de seus lados, né? Então, eu tenho aí o triângulo, ele se classifica aí em 3. Tem o equilátero, que é o triângulo que tem todos os lados de medidas iguais, ou seja, o meu triângulo aqui eu fiz para vocês 3 centímetros, o lado dele, o outro lado 3 centímetros e o outro lado 3 centímetros, ou seja, ele é equilátero, porque todos os lados medem 3 centímetros, ou seja, tem medidas iguais. Então, se fosse aqui 5 centímetros de todos os lados, seria um equilátero. O isósceles é um triângulo que tem pelo menos 2 lados com medidas iguais. Ou seja, aqui eu teria assim 4 centímetros e 4 centímetros. 2 lados medem o mesmo, aqui 4, ó, e um diferente. Então, eu tenho um isósceles. Eu tenho um escaleno, que todos os lados são diferentes, ó, 8 centímetros, 11 e 5. Então, os lados aqui são diferentes. Utilizando uma régua, meça os lados dos triângulos abaixo. Você vai medir aí e vai verificar que de A a B eu tenho 2,5 centímetros. De B a C eu tenho 2,5 e de A a C eu vou ter 2,5 também. Notem aí que as medidas ficaram iguais. Então, esse triângulo tem os lados iguais. No triângulo DEF, DE tem 3 centímetros, EF tem 2 centímetros e DF tem 3,6 centímetros. No triângulo GHI, aqui, ó, eu fiquei com todos os lados são diferentes, ó, né? Nenhum lado ficou igual. No triângulo GHI, eu tenho GH mede 3,2 centímetros desse lado. Aqui desse lado, HI mede 2 centímetros e GI vai medir 3,2 centímetros. Complete as frases observando os triângulos que você mediu. Qual do triângulo aí possui os 3 lados com a mesma medida? É o triângulo ABC, né? Então, é o primeiro triângulo aí, ó. Tem todas as medidas iguais. Qual triângulo aí, apenas 2 lados têm a mesma medida? É o GHI, né? Esse último aqui, o terceiro. Então, é o GHI. E qual é o que possui medidas diferentes? É o DEF, né? As medidas são todas diferentes. Então, o ABC é um equilátero. O GHI é isósceles, porque as medidas são diferentes, tem dois lados iguais e um diferente. E o DF é escaleno, porque todas as medidas são diferentes. Olha uma curiosidade aqui que ele me apresenta, que todo triângulo equilátero, ou seja, esse primeiro aqui, ó,
é isósceles, é o GHI. Por quê? Porque ele não me diz lá que... Ele me diz que o triângulo isósceles, ele tem que ter pelo menos 2 lados iguais. Então, aqui, olha, o equilátero tem 3 lados iguais, né? Então, todo o triângulo equilátero é o isósceles, mas o triângulo isósceles não pode ser um equilátero, porque o equilátero tem que ter 3 lados iguais, não é isso? E o isósceles são 2 lados iguais e um diferente, né? Tem que ter pelo menos 2 lados iguais, né? Não é isso? Entenderam? Vamos lá para o próximo. Atividade. Primeiro, no espaço abaixo, marque 3 pontos não alinhados cuja distância de um seja até 5 centímetros, ou seja, pode ser 2,5, pode ser 4 centímetros. Depois, uns pontos com uma régua para representar um triângulo. Você vai fazer 3 pontos distintos aí, ó, né, não alinhados, e depois vai traçar aí o segmento de reta aí entre eles, né? E aí, o que você vai fazer? Vai medir os lados, né? Você vai medir e verificar o que você construiu aí. Se foi um equilátero, se todos os lados ficaram iguais que você fez. Se foi um isósceles, ou seja, 2 lados foram iguais, mas um ficou com medida diferente, ou um escaleno, em que todos os lados ficaram diferentes, né? Então, você aqui é a resposta pessoal, porque vai depender do que você vai desenhar aí. Na letra B, você vai fazer no seu caderno 2 outros triângulos que, de acordo com as medidas dos lados, não estejam na mesma classificação do que você fez. Ou seja, se você fez no escaleno, você vai fazer o isósceles equilátero. Se você fez no isósceles, você faz um outro equilátero ou escaleno. Você pode fazer também aqui nesse espaço aí do livro, né? Fazer menor, dividir aí em 3 espaços e fazer aí no seu livro mesmo. Questão 2. Ligue cada triângulo à classificação correspondente de acordo com a medida dos seus lados. No primeiro triângulo, eu tenho os 3 lados iguais, 2 lados iguais e um diferente. Com a minha classificação, quando 2 lados iguais e um diferente, eu tenho um triângulo isósceles e não equilátero, ele é só isósceles, né? No próximo, aí eu tenho todos os lados iguais, então eu tenho um equilátero, né? No próximo aí, todos os lados são diferentes, eu tenho o escaleno. No próximo, todos os lados são iguais, eu tenho aí o quê? Um triângulo equilátero, né? Então, todos os lados são iguais, então eu tenho 2 equiláteros aí. Na questão 3, você vai destacar lá o material da página 5 do material complementar e fazer uma experiência aí, ó. Para observar na prática a soma das medidas dos ângulos, né, internos de um triângulo. Ele está representando aqui como ângulo essas partes pintadas aqui, a de laranjado, né, lilás e o azul. Você vai rasgar aí em 3 partes, depois vai encaixar os 3, ó, formando aí uma única peça, como mostra aqui a imagem. Você vai pegar aí um transferidor e medir o ângulo formado pela união dos 3 ângulos internos. Aí você vai pegar aí o transferidor e vai colocar essa parte aqui, ó, em cima aí para ver quanto é que vai medir, né? Você observa, ó, quanto é que ele tá medindo aqui, ó. Ele tá indo para quanto? Ele mede aí 180 graus, ou seja, ele é uma volta aqui, ó, né? Metade aqui desse meu transferidor, porque o meu transferidor mede 180 graus, então é 180. Compare a medida que você encontrou com seus colegas. Como nós não estamos em sala de aula, nós poderíamos observar que todos vão ser a mesma medida, né? Que a medida é a mesma. Então, em um triângulo qualquer, a soma das medidas dos ângulos internos é sempre 180 graus, ou seja, a soma desses 3, né, vai ser 180. Olá, alunos, eu fiz aqui vou mostrar para vocês, né, como você usar o transferidor. Primeiro eu fiz aqui o desenho de um triângulo retângulo, por quê? Porque ele vai ter um ângulo aqui de 90 graus. Eu vou pegar o meu transferidor, bem aqui, ó, no meu vértice, que é a minha bolinha aqui, o meu encontro dos 2 segmentos de reta, eu vou colocar esse buraquinho aqui, ó, do meu transferidor
eu vou colocar bem aqui, nesse pontinho. E a outra linha, ó, vou deixar bem reta aqui, ó. Então, eu vou saber aqui, ó, pra onde vai essa minha outra segmento de reta, onde vai dar, ó. Vai dar bem aqui no 90, ó. Então, eu tenho aí nesse meu primeiro ângulo, 90 graus, né? Então, eu tenho 90 graus aqui. Vamos ver aqui no outro ângulo, né? Eu tenho aqui minha bolinha, ó, meu vértice. Coloco a buraco aí, ó, pontinho aí, ó. Pode ter um ponto aí no de vocês também, né? Faço aqui bem certinho com essa outra linha. E daqui, ó, tá vendo, ó? Pra onde vai... Vou ver pra onde vai dar minha linha aqui, ó. Deu bem aqui, ó. No 45 graus, estão vendo, ó? Na metade aqui, 45. Então, esse meu ângulo aqui tem 45 graus, né? Agora, eu vou medir o outro lado. Coloco novamente aqui a bolinha, ó. Bem certinho, ó. Tá vendo, ó? Certo aí, ó. Uma linha. Coloco aqui o buraquinho, onde vocês podem ter um ponto, pode ser uma outra marca aí, né? Um xizinho. Aí, alinho aqui, ó. Tá vendo? Como eu tô usando esse aqui, o meu lado esquerdo, eu não vou pegar a medida de baixo, eu vou pegar a medida aqui de cima, ó, né? Porque eu tô usando aqui o lado esquerdo. Pra onde está dando a minha linha aqui, ó. Certo? Aqui, pra onde está dando a minha linha aqui, ó. Tá vendo? Aqui no 45 graus. Ou seja, esse ângulo aqui tem 95 graus. Calculei aqui meus ângulos. Quando eu somo esses três aqui, ó, essa soma dos três ângulos tem que dar quanto? 180 graus. Eu vou somar aqui, ó, 45 mais 45, 90, mais 90, 180. Então, o meu ângulo aí está correto. 4. Calcule a medida do ângulo desconhecido em cada um dos triângulos. Eu sei que a soma dos meus ângulos internos, ele me disse que dá quanto? 180, né? Eu já tenho 35 aqui e 87, então eu vou somar aí, vai dar 122. Então, 180 menos 122, eu vou ter 58. Então, esse o ângulo B mede 58. Notem aqui, ó, que para representar o ângulo é a letra... E aqui o circunflexo em cima do B tá indicando o que é o ângulo. Tô falando de ângulo, não me referindo a ângulo. Agora, no próximo triângulo, ele quer que eu identifique o ângulo F. Quanto é que ele mede? Aqui eu já tenho 160 mais 160, eu vou ter 120. 180 menos 120, eu vou ter 60 graus. No próximo, ele quer que eu me diga aqui o ângulo G, né, que não está representado. Ele me diz que a soma interna dos ângulos dentro do triângulo tem que dar 180, aqui eu já tenho 140, ó, 140 mais 100 eu tenho 140, 180 menos 140 eu vou ter 40 graus, então o meu ângulo G mede 40 graus. Muito bem. Na questão 5, ele pede para você usar um compasso, né, e uma régua. Ele pede para você traçar, pegar a régua e colocar aqui 3 centímetros, né, e utilizar o compasso aí para fazer um risco, né, com uma ponta. Eu sei que muitos alunos não têm compasso, né, então quem tiver faz aí a representação desse triângulo. Notem que todos os lados são diferentes aqui desse triângulo, né, ou seja, eu vou ter aí um escaleno, né, que as medidas são diferentes. Então, tentem fazer aí utilizando o compasso em casa. Agora, utilizando a régua e compasso, construa um triângulo DEF com DE medindo 4 centímetros, EF 6 centímetros e DF 7 centímetros. Você pode também estar utilizando aí uma régua ou pode estar fazendo como na questão anterior. Eu representei aqui para vocês que DE, ele está me dizendo aqui 4 centímetros, então eu fiz aí 4 centímetros, EF ele mede 6 centímetros e DF 7 centímetros, né? Eu tenho aí um triângulo em cujas medidas dele são todas diferentes, então eu tenho aí um escaleno, né? Vamos para a próxima questão. 6. Utilizando o transferidor, meça os ângulos internos dos triângulos abaixo.
Quem não tiver, né, providencie para você utilizar, né? Até no próximo ano também pode ser que você utilize, né? Pode ser não, você vai utilizar, então, mas eu vou dar aqui para vocês quanto mede aqui o ângulo de cada um. O ângulo K mede 55, o ângulo L mede 80 e o ângulo M mede 45 graus. No próximo triângulo, o ângulo N mede 90 graus, o ângulo O mede 45, o ângulo P 45. No ângulo R mede 41, o ângulo S mede 105 e o ângulo T mede 34 graus. Letra A. Se um dos ângulos internos do triângulo é reto, ou seja, 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Qual dos triângulos acima é retângulo? Né? Qual deles é que eu tenho 90 graus? Aqui, ó. Né? Esse triângulo aqui, ou seja, o segundo triângulo, NOP, né? Que tenho aqui um ângulo de 90 graus. É possível construir um triângulo com dois ângulos retos? Justifique sua resposta. Não, né? Por quê? Porque um triângulo possui três ângulos e ele me diz que a soma deles é 180. Então, se um triângulo tivesse dois ângulos com 90 graus, já somaria 180, o que não é possível, né, de se fazer. Então, não é possível aí fazer um triângulo com dois ângulos retos. 7. Destaque os palitos na página 7 do material complementar e construa a figura ao lado. Lá tem esses palitos de papel e você vai fazer essa figura aqui. E aí, quantos triângulos é possível identificar nessa figura? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e o grandão aqui, ó, 5, né, o completo. Então, eu tenho 5 triângulos. Na figura que você construiu, retire 2 palitos e obtenha 3 triângulos. Aqui na letra A, então, eu vou tirar 2 palitos, olha só como que vai ficar. 1, 2, tirei, ficou 3 triângulos. Também há outras possibilidades também de fazer essa... Você pode tirar esses 2 palitos aqui, ó, né, vai ficar... Você pode tirar tem outras sugestões aí de possibilidades também, né? Não fiz aqui, mas em uma aula uma aluna fez aí uma outra possibilidade. Na letra B, retire 2 palitos e obtenha 2 triângulos. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que fica. Eu tirei o do meio, tirei do lado e aí eu fiquei com 2 triângulos. Eu fiquei aqui com esse grande aqui, ó, e esse pequeno aqui no canto. Letra C, retire um palito e obtenha 3 triângulos. Na letra C, tirei apenas um e ficou aí 3 triângulos. O maior aqui, ó, né, o grande, 2, 3. Na letra D, mude a posição de 2 palitos e obtenha 4 triângulos. Eu vou tirar esses 2 aqui, ó, vou colocar pro lado. E aí ficou aí 1, 2, 3, 4 triângulos. Muito bem. Na questão 8, utilizando o programa de geometria dinâmica, GeoGebra, é possível construir polígonos. Acompanhe as orientações do professor e construa um triângulo ABC com AB 5 cm, BC 6 cm e AC 7 cm. Tem esse programa aqui, eu coloquei aqui o site para vocês entrarem, para vocês tentarem aí conseguir fazer essa figura aí geométrica, né, construir esse polígono entre duas circunferências aí, né? Tentem aí fazer essa atividade lá no GeoGebra. Tá aqui o site para vocês, tá bom? Bem, eu espero ter ajudado vocês, alunos, bons estudos. Fique com Deus e até a próxima.